E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Torcedor do Vasco, segura essa porque o que começou como um simples burburinho de bastidores agora está ganhando proporções gigantescas dentro do futebol brasileiro. Nos últimos dias, uma declaração enigmática do presidente do clube, Pedrinho, acendeu um verdadeiro incêndio nas redes sociais e nos grupos de torcedores. Sem confirmar diretamente, mas também sem negar com firmeza, ele deixou escapar pistas que fizeram muita gente começar a juntar as peças de um possível movimento que poderia mudar completamente o futuro do clube. A grande pergunta que ecoa entre os vascaínos é simples, mas explosiva: será que a Sociedade Anônima do Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama pode estar prestes a mudar de mãos mais uma vez? E mais do que isso, será que uma das empresas mais poderosas do mercado financeiro brasileiro estaria se aproximando silenciosamente de São Januário? O nome que começou a circular com força nos bastidores foi o da Crefisa. Sim, exatamente ela. A empresa, que já é amplamente conhecida no futebol nacional por seu envolvimento com grandes clubes, pode estar analisando um movimento estratégico que, se realmente acontecer, pode redefinir o cenário administrativo do Vasco pelos próximos anos. A fala de Pedrinho foi o suficiente para colocar torcedores, jornalistas e analistas do futebol em estado de alerta total. Durante uma conversa em tom aparentemente tranquilo, ele mencionou que o clube vem conversando com diferentes grupos interessados em participar do projeto da SAF. Até aí, nada fora do comum. Mas foi quando ele deixou escapar que grandes instituições financeiras observam com atenção o potencial do Vasco que as teorias começaram a ganhar força. Dentro do clube, pessoas próximas à diretoria teriam ouvido comentários sobre uma possível aproximação de executivos ligados à Crefisa, o que imediatamente fez muita gente lembrar da influência que a empresa já exerceu no futebol brasileiro em outros momentos. A torcida começou a imaginar cenários, especular investimentos gigantescos e até projetar mudanças profundas na estrutura do clube. Para um time com a história e a dimensão do Vasco, qualquer conversa envolvendo grandes investidores naturalmente desperta enorme expectativa. E quando o nome de uma potência financeira entra na conversa, o impacto é ainda maior. Nos corredores de São Januário, o clima descrito por pessoas próximas ao clube é de curiosidade misturada com cautela. Ninguém confirma oficialmente que exista uma negociação avançada, mas também ninguém parece disposto a descartar completamente a possibilidade. Esse silêncio estratégico acabou alimentando ainda mais os rumores. Alguns conselheiros do clube teriam comentado, em conversas reservadas, que Pedrinho vem mantendo contato com diversos grupos empresariais desde que assumiu a missão de reorganizar o futuro financeiro do Vasco. A ideia seria garantir estabilidade, ao mesmo tempo, encontrar parceiros capazes de transformar o potencial esportivo do clube em resultados consistentes dentro e fora de campo. Nesse contexto, a Crefisa aparece como um nome natural na mesa de discussões, já que possui grande capacidade de investimento e experiência em projetos esportivos de grande visibilidade. Para muitos torcedores, apenas a possibilidade dessa aproximação já representa um sinal de que algo grande pode estar sendo preparado nos bastidores. O que torna toda essa história ainda mais intrigante é que, segundo relatos de pessoas que acompanham de perto os movimentos da diretoria, algumas reuniões importantes teriam ocorrido longe dos holofotes. Executivos do mercado financeiro, representantes de fundos de investimento e consultores especializados em gestão esportiva estariam analisando cenários e avaliando o potencial de crescimento do Vasco como marca global. O clube carrega uma história gigantesca no futebol brasileiro e uma torcida apaixonada espalhada por todo o país, o que naturalmente desperta interesse de investidores que enxergam no esporte uma plataforma de expansão comercial. Dentro dessa lógica, a participação de uma empresa como a Crefisa poderia significar não apenas aporte financeiro, mas também uma reestruturação completa na forma como o clube se posiciona no mercado. Tudo isso, claro, ainda está envolto em um clima de mistério. E justamente por isso o assunto ganhou tanta força nas redes sociais, onde cada detalhe vira motivo para novas teorias e interpretações. Entre os torcedores, as opiniões começaram a se dividir rapidamente.
Há quem veja essa possível aproximação como uma oportunidade histórica para recolocar o Vasco entre os gigantes mais organizados do futebol sul-americano. Outros, no entanto, demonstram cautela e lembram que mudanças na estrutura de uma SAF precisam ser analisadas com muito cuidado. Mesmo assim, a simples ideia de que um grupo financeiro poderoso possa entrar no projeto do clube já desperta imaginação em massa. Muitos torcedores começaram a projetar cenários de investimentos em infraestrutura, modernização de estádio, reforço no elenco e expansão internacional da marca vascaína. E tudo isso ganhou ainda mais força porque Pedrinho, conhecido por sua ligação emocional com o clube, nunca foi visto como alguém que tomaria decisões precipitadas. Isso faz com que cada palavra dita por ele seja analisada quase como uma pista sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores da administração. Enquanto isso, nos programas esportivos e canais de debate sobre futebol, o tema virou praticamente o assunto do momento. Analistas tentam interpretar cada detalhe das declarações do presidente e cada movimento administrativo do clube. Alguns acreditam que Pedrinho pode estar apenas preparando o terreno para futuras negociações com investidores diversos. Outros enxergam sinais de que algo muito maior pode estar em andamento, algo capaz de provocar uma das mudanças mais impactantes da história recente do futebol brasileiro. A possível participação da Crefisa em um projeto envolvendo o Vasco não seria apenas um acordo empresarial comum, mas sim um movimento com potencial para alterar completamente o equilíbrio de forças no cenário esportivo nacional. E é justamente por isso que essa história está sendo tratada por muitos como uma verdadeira bomba prestes a explodir no mundo do futebol. Conforme as horas passam e novas conversas surgem nos bastidores, a sensação que fica é de que existe muito mais acontecendo por trás das cortinas do que aquilo que aparece publicamente. Pessoas ligadas ao mercado financeiro afirmam que grandes empresas sempre observam clubes com torcida massiva e tradição histórica, porque esses fatores representam um potencial gigantesco de retorno de marca. Nesse cenário, o Vasco aparece como um dos projetos mais interessantes do país. A possibilidade de uma parceria com uma instituição como a Crefisa despertaria interesse não apenas pelo investimento direto no futebol, mas também pelas oportunidades comerciais que poderiam surgir em diferentes áreas. Desde acordos de patrocínio até projetos de expansão internacional da marca do clube, tudo passaria a ser analisado sob uma nova perspectiva estratégica. É exatamente esse tipo de cenário que vem alimentando o imaginário dos torcedores, que já começam a imaginar como seria um Vasco impulsionado por uma nova estrutura financeira robusta. Outro detalhe que aumentou ainda mais a curiosidade foi o fato de Pedrinho ter adotado uma postura bastante enigmática quando questionado diretamente sobre possíveis investidores. Em vez de negar categoricamente qualquer aproximação, ele preferiu responder de forma diplomática, afirmando que o clube conversa constantemente com grupos interessados no desenvolvimento do projeto da SAF. Essa escolha de palavras acabou sendo interpretada por muitos como um sinal de que realmente existe algum tipo de negociação acontecendo, mesmo que ainda em estágio inicial. No mundo do futebol, esse tipo de silêncio estratégico costuma acontecer quando dirigentes estão avaliando propostas ou tentando estruturar acordos complexos antes de torná-los públicos. E quanto mais tempo passa sem uma resposta definitiva, mais espaço surge para novas especulações e teorias sobre o futuro do clube. Especialistas em gestão esportiva também começaram a comentar o tema e alguns deles destacam que uma eventual participação da Crefisa em um projeto ligado ao Vasco teria impacto imediato no mercado do futebol brasileiro. Empresas desse porte normalmente entram em projetos esportivos com objetivos claros de expansão de marca, visibilidade e fortalecimento institucional. Isso significa que qualquer parceria dessa natureza poderia envolver investimentos estruturais relevantes, além de uma estratégia de longo prazo para posicionar o clube em um novo patamar competitivo. Para uma torcida que vive intensamente cada capítulo da história vascaína, imaginar esse tipo de transformação naturalmente gera uma mistura de empolgação e ansiedade. Afinal, o clube carrega décadas de tradição e uma base de torcedores gigantesca que sempre sonha em ver o Vasco disputando protagonismo em alto nível. Mesmo assim, é importante lembrar que, até este momento, tudo continua no campo das especulações e rumores de bastidores. Nenhum anúncio oficial foi feito e nenhuma confirmação concreta surgiu para afirmar que existe um acordo em andamento. Porém,
No futebol, muitas das grandes negociações começam exatamente assim, com pequenas pistas, declarações vagas e movimentos discretos nos corredores da administração. O fato de o nome da Crefisa ter surgido nas conversas já foi suficiente para transformar a discussão em um dos temas mais comentados entre torcedores e comentaristas esportivos. Cada nova informação, cada reunião mencionada e cada palavra dita por dirigentes passa a ser analisada como se fosse parte de um grande quebra-cabeça que ainda está sendo montado. Outro ponto que chama atenção é o perfil de Pedrinho como presidente. Diferente de dirigentes tradicionais que costumam manter distância emocional do clube, ele carrega uma história profunda dentro do Vasco e conhece de perto a relação da torcida com a instituição. Isso faz com que qualquer decisão envolvendo o futuro da SAF seja tratada com extrema responsabilidade. Muitos torcedores acreditam que ele não colocaria o clube em um projeto que não oferecesse segurança e perspectivas reais de crescimento. Ao mesmo tempo, sua postura discreta em relação a possíveis investidores também pode indicar que ele prefere trabalhar nos bastidores antes de revelar qualquer novidade concreta para o público. Esse estilo de gestão acaba alimentando ainda mais o clima de mistério que envolve toda essa história. No fim das contas, o que temos até agora é um cenário repleto de perguntas e poucas respostas definitivas. Mas uma coisa é certa: quando um clube com a dimensão do Vasco começa a ser ligado a uma empresa poderosa como a Crefisa, o impacto da especulação se espalha rapidamente por todo o futebol brasileiro. Torcedores acompanham cada movimento com atenção, analistas discutem possíveis cenários e o mercado observa atentamente para entender se realmente estamos diante de uma negociação histórica. Se essa história vai se transformar em realidade ou permanecer apenas como um grande rumor de bastidores, somente o tempo dirá. Mas uma coisa ninguém pode negar: a simples possibilidade dessa parceria já foi suficiente para sacudir completamente o noticiário esportivo e reacender a esperança de muitos vascaínos que sonham em ver o clube vivendo um novo capítulo de crescimento e protagonismo no futebol. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o assunto continua se espalhando pelos bastidores do futebol brasileiro, um detalhe começa a chamar ainda mais a atenção de quem acompanha de perto os movimentos administrativos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoas ligadas ao ambiente político do clube comentam que existe uma movimentação silenciosa acontecendo nos bastidores, com reuniões estratégicas sendo realizadas para discutir cenários de investimento e possíveis formatos de parceria para a estrutura da SAF. Nada foi confirmado publicamente, mas o fato de diferentes grupos demonstrarem interesse no potencial do Vasco reforça a ideia de que algo relevante pode estar sendo preparado. Nesse contexto, a possível aproximação com a Crefisa ganha ainda mais força dentro das conversas informais entre torcedores e comentaristas esportivos. Muitos acreditam que, caso esse tipo de parceria realmente avance, o clube poderia entrar em uma fase completamente nova de planejamento financeiro, com maior estabilidade e capacidade de investimento em diversas áreas do futebol e da gestão institucional. Outro ponto que vem sendo muito comentado nos bastidores envolve a postura do presidente Pedrinho diante de todas essas especulações. Desde que assumiu o comando do clube, ele tem demonstrado uma abordagem cuidadosa em relação ao futuro da SAF, sempre reforçando que qualquer decisão precisa priorizar a proteção da identidade vascaína e o fortalecimento da instituição a longo prazo. Essa postura faz com que muitos torcedores acreditem que, caso realmente exista algum diálogo com empresas interessadas, ele só avançaria em negociações que apresentassem benefícios claros e sustentáveis para o clube. Ao mesmo tempo, o silêncio estratégico adotado pela diretoria acaba alimentando ainda mais a curiosidade do público, porque cada pequena declaração ou gesto passa a ser interpretado como possível sinal de que negociações importantes estão acontecendo longe dos holofotes. E é exatamente esse clima de mistério que transforma toda essa história em um dos rumores mais intrigantes do momento no futebol nacional. Quando o nome de uma instituição financeira poderosa parece ligado a um clube com a tradição do Vasco, o impacto da especulação se espalha rapidamente entre torcedores, jornalistas e analistas do mercado esportivo. A possibilidade de uma nova fase administrativa, com investimento robusto e planejamento estratégico, desperta esperança em muitos vascaínos que desejam ver o clube retomando um caminho de crescimento sólido.
Ao mesmo tempo, a ausência de confirmações oficiais mantém tudo no território das hipóteses e conjecturas. Por enquanto, o que existe é um enorme ponto de interrogação pairando sobre São Januário e uma pergunta que continua ecoando entre os torcedores. Será que essa história envolvendo o Vasco e a Crefisa pode realmente se transformar em uma das maiores reviravoltas recentes do futebol brasileiro? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.